muito boa noite a você, telespectador, que está assistindo o programa Nossa Cidade. Seja muito bem-vindo ao quadro Consciência Animal dessa semana. Eu sou a professora Jaqueline Melnick e hoje eu estou aqui na Clínica Veterinária São Francisco para falar sobre os primeiros socorros em caso de acidentes com animais. Todos sabem que os animais, assim como os humanos, estão propensos a sofrer acidentes imprevisíveis. E todos sabem também que o ideal nesse momento é levar o animal ao médico veterinário. Porém, existem alguns procedimentos que a gente deve fazer antes de levar ao veterinário, que são os primeiros socorros que devem ser prestados. E para isso, para esclarecer para você qual é o procedimento correto a ser adotado, nós estamos com o Dr. Bruno para esclarecer para a gente como proceder nesses casos. Boa noite, Dr. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Dr. Bruno, explica para a gente quais são os principais acidentes que acometem cães e gatos. Bom, os principais acidentes que acometem cães e gatos são atropelamento, intoxicação, choque, alguma fratura, alguma lesão cutânea de continuidade. Na realidade, são vários os fatores que levam os animais a serem susceptíveis a sofrerem acidentes, né? Então, mais pela curiosidade, até por fugir, então eles são mais propensos a acidentes que a gente. Um acidente que é muito comum acontecer são os atropelamentos, né? É muito perigoso porque muita gente acaba não deixando o animal em segurança dentro de casa e muitas vezes esse animal sai para a rua e acaba sendo atropelado. Nesse caso, doutor, o que deveria ser feito logo antes de levar para o veterinário, é lógico? Sim, então, só lembrando a importância do veterinário, tá? Os primeiros socorros eles devem ser feitos com cautela, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é observar se o seu animalzinho está respirando, então se ele tem as vias aéreas livres para respiração, né? Logo após, ver se o batimento cardíaco dele está ativo. Então, se ele tem batimentos cardíacos. A gente consegue ver a respiração, tanto a respiração como o batimento cardíaco. A respiração a gente observa a movimentação da caixa torácica do animal e o batimento cardíaco a gente coloca o cotovelo do animal próximo à costela e coloca a mãozinha para ver se está batendo o coração, né? Então também observar o estado de alerta que ele se encontra, né? Então se você chama ele, ele te olha, se você mexe com ele, ele olha, ou se ele está já um estado de alerta mais reduzido, né? Então se ele não há resposta nenhuma, nem há algum estímulo, né? Então esses são as principais coisas que você deve ver. Logo após olhando isso, analisando esses pontos, chamar um veterinário, né? Se há possibilidade do veterinário chegar até o local, então manter o seu animalzinho quente, então cobrir ele com algum pano, com alguma compressa, né? E esperar o veterinário chegar para que ele possa pegar ele, recolher o animal e levar de uma melhor maneira até o seu consultório, a sua clínica veterinária. Se caso não houver possibilidade disso, o ideal é que você mexa o menos possível no animal, porém colocar ele numa estrutura rígida, né? Então uma tábua, um papelão mais grosso e levar até o veterinário, levar até o consultório veterinário com segurança. E a gente observa também que outro acidente bastante comum são as lesões, como feridas, traumas causados por brigas com outros cães ou algum objeto pontiagudo, né? E fica aquela ferida, algumas vezes bem profundas, algumas vezes superficiais. Como que a gente deve fazer, doutor, nesses casos, quando a pessoa não consegue identificar qual é o tipo de lesão que aconteceu, né? Antes de levar para o veterinário, antes de ligar para o veterinário, né? Quais os primeiros socorros que ela deve prestar ao seu animalzinho? Bom, os primeiros passos para se lidar com uma lesão logo após o acontecido, então antes de ir ao veterinário, primeiro de tudo, ver se há algum sangramento ativo, né? Ver se está saindo sangue dessa lesão. Se é uma grande quantidade, né? Ou se é uma pouca quantidade. Vendo isso, algumas maneiras da gente tentar estancar esse sangue, então tentar parar o vazamento do sangue, né? Da ferida, da lesão, e tentar manter o mais limpo possível para que o veterinário consiga fazer o seu trabalho. Como a gente estanca esse sangue? Como a gente para esse sangramento? Tá?
compressa limpa, seca, tá? Ou um pano limpo. Colocar sobre a lesão e ficar pressionando de 3 a 7 minutos, tá? Sem dar aquela espiadinha, né? Ah, vou ver se parou de sangrar. Não, deixa ali de 3 a 7 minutos. Após os 7 minutos você pode tirar com tranquilidade, que é para estar estancado. Isso se for um sangramento superficial, tá? Se for um sangramento mais profundo, se pegar algum vaso mais importante, como artéria, alguma veia mais calibrosa, o ideal é você manter pressionado até a chegada do veterinário ou até a ida ao veterinário, tá? Sempre manter limpa a lesão, tá? Então, água corrente para lavar a lesão, pode-se usar sabão para limpar a lesão, aí você vem com a pressão sobre o ferimento para parar esse sangramento ativo. E assim você, levando ele para o veterinário já vai saber o que fazer, já vai deixar na melhor estrutura possível. Outro acidente bastante comum são as queimaduras. Às vezes o bichinho ele se queima dentro de casa porque tá perto do fogão, tá próximo, né? Ali e alguma coisa acontece. Muitas vezes ele foge para a rua e algumas pessoas maldosas acabam jogando óleo quente em cima do bicho, água quente, porque às vezes ele vai mexer no lixo ou vai brigar com os outros cachorros e, por fim, o animalzinho acaba então sofrendo esse tipo de acidente. Nesses casos, doutor, qual é o melhor procedimento? Porque a gente sabe que a sabedoria popular fala para fazer algumas coisas, como colocar pasta de dente, colocar clara de ovo, essas coisas assim, né? O que você, como profissional, nos indica? Bom, antes de tudo, vamos colocar os mitos e as verdades, né? Isso é mito, tá? Não se põe pasta de dente, não se põe clara de ovo, não se põe óleo, não se põe absolutamente nada. O que você vai pôr, tá? Primeiro, antes de tudo, não esfregue a lesão. Não tente tirar algum pedaço de alguma coisa, não. Mantenha ela coberta com um pano limpo, uma gaze e úmida, tá? Vamos ir colocando água, deixar ela bem úmida, tá? O que a gente não pode deixar é que essa lesão ela seque e extravase mais fluidos corporais. Então, mais líquidos que o corpo expele naturalmente. Então, mantenha o local da lesão coberto com uma compressa, uma gaze úmida, tá? E mantenha o seu animal coberto, porque querendo ou não, eles perdem muito calor devido a essa lesão. Então, pode até parecer brincadeira, mas não. Eles precisam ficar aquecidos. Então, manter o seu animal aquecido é uma boa dica. Outra coisa, procurar não sair com o seu animalzinho durante o dia na calçada, né? Faz um teste. Tira o pé, tira o tênis e vai andar no asfalto no sol de meio-dia. Não deve ser bom. Então, isso também é uma grave lesão de queimadura solar que eles sofrem, né? Tá certo, então. Cuidado com o seu cãozinho na hora de caminhar, né? Faça o teste sempre antes também. E, doutor, outro tipo de acidente bastante comum também são as intoxicações e os envenenamentos. Às vezes, intoxicações dentro de casa mesmo, né, com produtos de limpeza, até mesmo remédios que os bichos acabam ingerindo por descuido, né, do dono que deixa ao seu alcance. Mas muitas vezes eles são envenenados, né? Algumas pessoas jogam veneno, como chumbinho de rato, porque o animal saiu para a rua e foi revirar lixo, ou às vezes jogam até mesmo dentro do nosso quintal porque o animal está latindo demais e está incomodando. Esses casos às vezes são comuns de acontecer. Então, quais seriam os primeiros socorros no caso de envenenamento ou intoxicação? Os primeiros passos são sempre procurar manter o seu animal quieto, tá? No local que ele não consiga agravar mais o quadro dele, tá? Então, o que é importante fazer nesse momento? Recolher toda a prova que se pode parecer necessária, né? Então, se foi uma picada de animal, por exemplo, tenta recolher esse animal e levar até o veterinário junto com o seu cãozinho ou o seu gatinho. Se for um produto de limpeza, mesma coisa. Um raticida, também. O que você não pode fazer? Provocar o vômito, tá? É possível que o veterinário no seu consultório, na sua clínica, provoque o vômito, mas ele vai saber o motivo disso, né? Alguns medicamentos, alguns produtos, eles não são indicados para provocar o vômito. Alguns medicamentos, alguns tóxicos, né?
alguns produtos que levam à toxicidade são ácidos, e se você provoca o vômito, ele piora o quadro do animal. Então é perigoso também o seu animal ele ter quadros de convulsão, tá? Gerando assim debatimento, o animal ele gesticula muito, então ele faz movimentos de pedalagem, né? Então ele fica... E isso, se você deixar o seu animal sem cuidado, ele pode se machucar. Então é ideal você, com uma coberta, enrola ele, mantém ele no local ali para que ele não consiga se machucar. Mas o principal é levar o produto, o que você acha que ele foi intoxicado, junto com o veterinário, tá? E não provocar o vômito. Todos nós que temos um animal dentro de casa, nós temos que ter um kit de primeiros socorros. Esse kit, ele é obrigatório que contenha pelo menos o número do médico veterinário que vai te atender, para que você possa comunicar o veterinário antes de levar até lá, no caso do acidente, certo? Porém, existem outros itens que esse kit deve conter. Todos nós deveremos ter em casa. Quais são esses itens, doutor, que as pessoas devem ter no seu kit? A gente precisa ter numa caixinha, então numa bolsinha, que você vai separar para o seu animal. Primeiro, um pacotinho de gás estéril, né? Então, gás que você compra na farmácia. Um par de luva de procedimento, então aquela luva simples, não precisa ser estéril. Um pacote de compressas, é interessante. Atadura, que é aquela atadura creponada, né? Então que você compra na farmácia também. E uma pinça já é suficiente, para caso a senhora veja que tem, a senhora veja que tem alguma coisinha no nariz ali que a senhora acha que é possível retirar para melhorar a ventilação do seu animal, nos casos de primeiros socorros, é interessante ter também. Como você falou, o telefone do veterinário é o mais importante. E também é muito importante ter uma focinheira nesses casos, né, doutor? Explica pra gente por que essa focinheira é assim tão importante. Bom, o seu animal, quando está com dor, ele não vai conseguir diferenciar você do seu vizinho. Então é interessante você sempre ter uma focinheira em casa. Caso ele venha apresentar algum sinal de dor, alguma coisa, é possível que ele venha morder você. Então, antes de você mexer com ele, antes de todos esses processos, coloque a focinheira. Isso vai prevenir que você se acidente e que você dificulte mais as coisas para levar o seu animalzinho ao veterinário. Só lembrando, então, que quanto antes a gente procurar um atendimento especializado em caso de acidente, mais rápido a vida desse animalzinho será salva. E lembrando também que se não procurarmos atendimento veterinário, nós poderemos estar levando o nosso animalzinho a óbito. Então, muito cuidado. Veterinário sempre é muito importante. Muito obrigado, doutor, por ter participado do nosso programa com todas essas dicas importantíssimas e valiosas. Muito obrigado vocês telespectadores, pela oportunidade de ter me dado um pouquinho do seu tempo para falar mais sobre esses animaizinhos que a gente tanto ama. Só lembrando uma coisa, nós cuidamos de quem cuida de você. É isso aí, juntos somos mais pelos animais. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até o próximo programa.